Olha, vamos falar agora das crises diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos e a Argentina. Você lembra do caso da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, que teve o visto cancelado. Na última semana, o governo Trump acusou o governo brasileiro de criar obstáculos para a efetivação do embaixador norte-americano Daniel Pérez como novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E como forma de pressionar o Itamaraty a aceitar esse indicado, o Departamento de Estado norte-americano revogou o visto da embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa Viotti. Porém, o Brasil foi o único país punido por demorar para aceitar o embaixador dos Estados Unidos. Outros 19 embaixadores indicados no mesmo dia em que o Daniel Pérez também aguardam aprovações para assumir postos no exterior. Todos eles ainda não assumiram os cargos, sinalizando ainda que não receberam aprovação dos países para onde eles foram designados. Segundo a diplomacia norte-americana, essa autorização para a diplomacia só será restabelecida quando o embaixador indicado por Trump ao Brasil for aceito. Apesar dessas alegações de Washington, o governo brasileiro diz que o processo está seguindo o ritmo normal de análise, ainda que os Estados Unidos tenham quebrado protocolos e normas diplomáticas internacionais. Para conversar sobre esse assunto, eu chamo o internacionalista e doutor em política comparada, Paulo César Rebelo. Paulo, muito bom dia, obrigado por participar com a gente aqui no Acorda Metrópolis. O que sinaliza essa posição dos Estados Unidos? Porque, como a gente falou, outros vários países estão nesse processo de análise e somente o Brasil sofreu essa punição do cancelamento do visto da embaixadora. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. E esse comportamento do governo Donald Trump sinaliza um descontentamento com o que o Brasil vem fazendo, né? São vários elementos, na verdade, né? E quando eu vou começar pelo primeiro deles. Eu coloco o governo Trump, especificamente Marco Rubio, né? Marco Rubio, por ser o secretário de Estado, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, né? Por ser o secretário de Estado e por lidar bastante com temas da América Latina, ele se apresenta como o responsável por esses comportamentos, né? Então, essa sinalização do governo Trump de cancelar o visto da embaixadora Viotti, né, de você querer enviar duas pessoas para verificar as eleições no Brasil e essas pessoas elas não serem aceitas pelo governo brasileiro, tudo isso demonstra um comportamento que não é comum na diplomacia dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? E nem ao Brasil em relação aos Estados Unidos. Somos grandes parceiros comerciais, né? São as duas maiores democracias da América, é importante a gente colocar isso em perspectiva, né? Apenas os Estados Unidos é a primeira maior democracia, o Brasil é a segunda, somos grandes parceiros comerciais, então há um descontentamento com o governo do presidente Lula, né, e isso vem sendo refletido no âmbito internacional. Lembrando que o cancelamento do visto da embaixadora Viotti não significa que ela não poderá permanecer nos Estados Unidos e muito menos não executar suas atividades como representante legal do governo brasileiro, né? Isso significa, de uma forma mais objetiva, que se ela deixar os Estados Unidos, aí nós teríamos um grande problema, né? Porque ela precisaria pedir mais um visto para entrar no país. Mas ela permanecendo lá, ela continua com as suas atividades de uma maneira legal, né? Pautado aí nas convenções de Viena de 1961. Então não há problema em relação a isso. Mas a política externa do governo Donald Trump, especialmente o comportamento do secretário de Estado, vem sendo muito nocivo, né, para as relações Brasil-Estados Unidos. Paulo, o governo brasileiro diz que está seguindo os protocolos, que esse é o tempo normal para que seja aceito o nome de um novo embaixador. Isso tem acontecido ou há alguma justificativa que permita o governo Trump ter esse tipo de decisão em relação ao governo brasileiro? Bom, são dois países soberanos, né? Da mesma forma que o Brasil ele pode tomar o tempo que lhe for necessário para decidir a vinda de um embaixador, os Estados Unidos também podem indicar quem eles, enfim, acharem melhor para defender os interesses dos Estados Unidos, né? São dois países soberanos, isso é muito importante de ser colocado. Mas, claro, o Brasil pode demorar o tempo que lhe for necessário. Ele vai avaliar as condicionantes, as possibilidades, se isso atende, inclusive, a possíveis interesses do Brasil na região. Isso me lembra muito o caso do embaixador de Israel, né, o governo Dilma Rousseff, que também gerou uma crise, né? Nós tivemos agora a não aceite, né? Não aceite
pela pelo governo brasileiro, do cônsul-geral ou da cônsul-geral de Israel em São Paulo, porque ela é também cidadã brasileira. Então, a demora não tem a ver com algum descontentamento, né? É apenas o processo legal, o devido processo legal, né, que vem sendo tomado. Então, isso não é nenhuma crise, né? O embaixador indicado pelo Donald Trump foi aceito pelo Senado americano. E isso não implica necessariamente que nós tenhamos que fazer o mesmo movimento no tempo que eles desejam, né? O Brasil, mais uma vez, é um Estado soberano e toma as suas medidas da forma que lhe convir, né? Que foram necessárias. Já houve algum momento na história da relação entre Brasil e Estados Unidos que um dos países não aceitou a indicação de um embaixador, seja no Brasil ou Estados Unidos? Rafael, eu não tenho conhecimento, tá? Eu imagino que não, porque o primeiro embaixador, na época não era embaixada, era uma legação, né? Nós chamávamos de legação, foi o José Silvestre Rebelo. Ele foi aos Estados Unidos e foi a pessoa que negociou a independência do Brasil. Então, desde então, não existe nenhuma, de novo, né? Isso, pelo menos que eu tenho visto, que tenho acompanhado, não existe nenhum movimento de recusa de embaixadores, né? Novamente, nós temos um governo nos Estados Unidos que é muito instável, né? Precisamos levar isso em conta. Não é um governo. Não é um governo que nós estamos acostumados a acompanhar, né, na política externa dos Estados Unidos. Então, essa relação instável, né, ela acaba gerando dificuldades, mas não há, né, nenhum registro na história, pelo menos desses 200 anos de relações diplomáticas, né, 200 e poucos anos de relações diplomáticas, não há nenhum registro na história de uma negativa, né? Paulo,